Saúdo a todos com a paz do Senhor, saúdo a todos que estão aqui junto conosco, adorando, e a todos vocês que estão aí por trás dessas telas. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 12, eu quero aproveitar esse momento para agradecer a Deus essa oportunidade. Eu não posso fingir costume, porque eu sei que isso é privilégio de Deus e eu sou muito grata a Ele por estar aqui, servindo a sua igreja. Agradeço ao anjo da igreja, pastor Roberto José dos Santos, a coordenadora geral, a irmã Iraci, a irmã Roberta, que, meu Deus, que menina educada e delicada. Como é que em 2 áudios uma pessoa consegue ser tão educada assim? Ela fala toda a etiqueta de educação em um áudio. Eu não sei como é isso, mas ela consegue. E eu glorifico a Deus pela vida dela. A dirigente irmã Rosa, que sempre foi uma princesa de Deus na minha vida, sempre intercedeu por mim. E eu estou muito feliz. E ao meu pastor Renato e a sua esposa Ashley. Todos encontraram a passagem. Vamos ler. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo, entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, e disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Verso 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Também quero glorificar a vida de todos que estão aqui trabalhando. Meu esposo que está comigo sempre. O pastor Josué que está aqui, pastor Trajano. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse ambiente de adoração. E é muito lindo como eles conseguem tornar esse ambiente como um ambiente de culto. Para você pode ser um estúdio, mas para nós é um ambiente de culto. Para você pode ser um programa de televisão, mas para nós é um ambiente de culto. Eu vejo a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus e sei que Ele continuará falando através dessa palavra. E fico muito feliz de participar disso. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra que vai falar justamente um período de transição, de crescimento e perseguição da igreja. O que é isso? Nos evangelhos, a gente vai ver que vai ser narrado a história da manifestação do sacrifício salvífico de Cristo, a manifestação da sua graça. Mas quando a gente entra para o livro do Atos dos Apóstolos, a gente percebe uma transição. Que transição é essa? Capítulo 1, a ascensão de Jesus Cristo aos céus e a permanência dos apóstolos para dar continuidade à obra da igreja. A igreja primitiva se inicia, a igreja do Senhor, aquela que o Senhor disse a Pedro, que eu utilizaria ele não como a rocha do alicerce, porque a rocha do alicerce da igreja é Cristo. Ele é que nos conduz em um edifício para a construção da sua igreja. Porém, o apóstolo Pedro foi escolhido por Cristo para liderar conforme ele mudou o seu nome de Simão para Pedro, porque Jesus estava dizendo assim: Simão, a igreja vai ser alicerçada não no tipo de moral, não do tipo de características emocionais que você tinha antes de estar comigo. A igreja vai seguir uma característica moral firme, inabalável, duramente fiel e firme na fé em Cristo Jesus, numa rocha que não está propensa a ser rachada por qualquer coisa, mas que como rocha vai estar firme, sendo edificada em Cristo e lutando. E quando a gente entra nesse princípio da igreja, a gente começa a perceber que no momento em que eles estavam reunidos,
sempre se manifestava a presença de Deus. Todas as vezes que a igreja se reunia para orar, Deus enviava resposta. Todas as vezes que eles se reuniam para pregar a palavra, Deus enviava sinais. Marcos capítulo 16, versículo 15 vai dizer: ide, pregai. E Deus vai dizer o seguinte: porque os sinais te acompanharão. Então, todas as vezes que Pedro era utilizado para pregar a palavra, os sinais de Deus se manifestavam. E é isso mesmo. Porque em Atos capítulo 1, o apóstolo Pedro vai fazer seu primeiro sermão. No primeiro sermão, ele está pregando para 120 discípulos. E ali Deus traz resposta aonde? Atos capítulo 2, a oração do povo, a pregação de Pedro, traz resposta do céu. O povo é revestido de poder. Quando eles são revestidos de poder, a Bíblia vai dizer que 3.000 almas se convertem ao cristianismo. E quando eles se convertem ao cristianismo, a igreja começa a ter discípulos, a igreja começa a crescer, a igreja começa a se expandir, a igreja começa a ter notoriedade. O povo começa a olhar e diz: quem é esse povo que com uma pregação arrasta 3.000, enquanto a gente está há séculos e o povo está se afastando, está se apostatando, está idolatrando? Quem é esse povo que quando prega, as pessoas se convertem, são cheias do Espírito? Aí as pessoas não conseguem ver a manifestação da glória de Deus na minha e na tua vida, e começa a se indagar, e porque não tem controle sobre a ação de Deus, quer tentar controlar a minha e a tua vida. Aí começa a fazer cerco para impedir a glória de Deus, o crescimento da igreja. Mas tem uma palavra que o Senhor bradou ao meu coração nessa madrugada. Ele disse: ninguém para a igreja triunfante, ninguém para a igreja militante. Pode se levantar homem, pode se levantar potestade, mas ninguém para, porque existe uma palavra de Deus liberada sobre esse povo. Pode colocar no cárcere, pode tramar tudo o que for necessário, mas a igreja não para. Sabe por que eu digo isso? Atos capítulo 3 vai falar do momento em que Pedro e João, andando a oração nona, eles estavam indo em direção ao templo para orar. Veja, os apóstolos indo orar. Eu vejo que todas as vezes que nós oramos, Deus manifesta sinais, Deus manifesta milagres. Todas as vezes que nos reunimos como nós estamos aqui agora, nesse momento, existe resposta do céu. E que resposta foi? Eu vejo um Pedro que no seu primeiro sermão, ele influenciou 120 pessoas. No seu segundo sermão, em Atos 2, ele vai influenciar e 3.000 pessoas, almas, vão se converter. Mas agora ele está empoderado do Espírito. Ele está revestido da capacidade para exercer o ministério. Existe poder celestial estabelecido sobre ele. Ele que é o anjo da igreja. Ele que lidera a igreja. Ele está revestido. O que é que vai acontecer? Ele se encontra com um coxo e ele diz: levanta e anda, em nome de Jesus o Nazareno. E aquele coxo entra no templo dizendo que Jesus é maravilhoso, que Deus é maravilhoso. Perceba que depois disso, a perseguição começa a crescer, porque até então a religião predominante era o judaísmo. E o cristianismo era visto como uma seita proveniente do judaísmo. E por isso tinha uma certa liberdade no meio do povo. Mas quando eles percebem que aquilo que era teoria passou para a prática, isso é o que preocupa eles. O que preocupa o povo que está aí fora não é quem nós somos, é o que Deus faz através da nossa vida. O povo não está preocupado com a roupa que a gente veste e nem como a gente faz. Eles estão preocupados porque sabem que existe uma manifestação da glória de Deus quando Deus nos usa para pregar sua palavra. Oh, aleluia! Eles estavam pregando e até então não havia perseguição. Mas quando existe sinal, quando existe milagre, manifestação da glória de Deus, o povo vai se reunir e vai mandar prender Pedro e João. Só que eles não tinham como determinar a acusação. Eles não tinham feito nada demais a não ser manifestar um sinal de Deus. E eles não tinham provas. Eles tinham sido colocados apenas para um inquérito. Essa foi a primeira prisão. Uma prisão pequena, uma prisão razoável, mas como um sinal: ei, para de pregar a mensagem de Jesus Cristo. Se você não parar, você volta para a cadeia. Aí Pedro vai dizer: eu vou obedecer o homem ou eu vou obedecer a Deus? Pedro decidiu: eu vou obedecer a Deus, porque enquanto eu prego, ele manifesta o seu sinal. Enquanto eu falo, ele trabalha. Enquanto eu falo, ele envia anjo. Enquanto eu faço a sua obra, ele cuida da minha vida. Capítulo 5.
As manifestações eram muito visíveis. Mas o que eu acho interessante é que na primeira prisão, quando Pedro, Tiago e João são soltos, eles se encontram com os demais discípulos e vai relatar tudo o que aconteceu. E o engraçado é que em vez deles dizer assim, eu estou com medo, eu vou parar, eu estou com medo, eu vou embora, eu não vou para aquele culto gravar online porque eu estou com medo. Sabe o que eles disseram? Eles oraram ao Senhor, ao Deus do céu e disseram, Deus, concede-nos ousadia para pregar a tua palavra. Deus, concede-nos ousadia para pregar a tua palavra. Aí sabe qual foi a resposta do céu quando tem oração? Deus encheu aquele povo com o seu espírito. Deus encheu aquele povo com a sua graça. E eles continuaram. Porque prisão não prende crente. Prisão não prende crente. Prisão é manifestação da glória de Deus na nossa vida. Aí veja, capítulo 5, o Sinédrio agora. Uma seita dos saduceus envolvido na política vai tentar prender o povo. E dessa vez não aprende somente Pedro e João. Eles vão prender todos os apóstolos. E Pedro, mais uma vez, é preso. O Sinédrio prende eles agora numa prisão pública. E essa prisão pública, ela estava misturada. Aqueles que antes eram livres como homens honestos, agora estão presos junto com ladrões, assassinos, com pessoas de todo tipo. Inocentes. Mas quem pensa que vai parar a igreja triunfante, pensa que está utilizando de armas materiais, mas esqueceu que Jesus Cristo sempre foi e sempre será o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o princípio, Ele é o meio e Ele é o fim. João capítulo 4 vai dizer que Ele é Espírito e não há corrente, e não há grilhões, e não há parede, e não há soldado, e não há nada que venha prender a sua igreja de triunfar, de militar e de vencer o bom combate. Aleluia. Aí eles são presos e naquele momento Deus envia o seu anjo. E eles recebem uma ordem de Deus. Que ordem é essa? Ei, vai para o templo e começa a pregar de novo. Ei, volta para pregar. E o que é mais lindo, o que é mais interessante, é que este povo volta para pregar. Porque crente não tem medo de prisão. Crente não fica amedrontado com aquilo que coloca de dificuldade para o seu ministério. Muito pelo contrário. Ele sabe que é Deus quem livra. Ele sabe que é Deus quem faz. E ele sabe também que é Deus quem se responsabiliza. E eles chegam para o templo e começam a pregar de novo. Aí do capítulo 6 ao capítulo 11, a perseguição vai crescer muito. A perseguição vai crescer de tal forma que agora o governo de Herodes Agripa, ele era meio judeu. E por ser meio judeu, ele era bem recebido pelos judeus daquela região. Por mais que ele tivesse sido elegido pelo governo romano do imperador Calígula e Cláudio, mas ele estava ali porque Deus tinha colocado, ele estava ali porque o imperador romano tinha o colocado. Mas como ser meio judeu, o povo sentia-se mais próximo dele, porque ele comparecia ao templo. Ele estava sempre ali por perto das pessoas, agradando as pessoas. E por conta disso, os fariseus, os judaizantes, tinham uma certa proximidade. Aquilo que antes era uma guerra política religiosa, aquilo que antes era governo herodiano e romano contra os judeus, porque os zelotes, aquelas pessoas que surgindo para defender a sua fé, não concordava com o estilo do governo romano, agora estão se unindo para quê? Para acabar com o povo de Deus, para acabar com a igreja de Deus. Pode se unir partido A com partido B, pode se unir fulano com cicrano, pode se unir quem for, mas ninguém tem autoridade para destruir aquilo que Deus programou para vencer. Aí essa perseguição estava feita. E é a primeira vez que vai falar no livro do Atos que essa prisão apostólica é feita diretamente por ordem do governo. É a primeira vez que o governo vai se meter naquilo que era obrigação do povo religioso judeu estar conduzindo. Por quê? Porque viu que isso agradava a um e a outro. E aí ele acha que vai ter capacidade de se manter no poder. Mas aquele que está no poder e que não condiz com a palavra de Deus, ele mesmo se responsabiliza de tomar conta. Aí veja só, vai falar no momento em que ele matou secretamente a Tiago, porque ele tinha medo da reação do povo. E agora, ele viu que a reação dos religiosos tinha sido uma reação positiva. Então, na sua cabeça, ele planejou.
já sei o que eu vou fazer. Se eu paralisar Pedro, eu paraliso a igreja toda, porque é ele que está pregando aí. É ele que está virado no molho de coentro. É ele que já pregou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e já foi 3.000 almas, 5.000 pessoas, e muitas outras veio se converter através desse homem obstinado. Era um homem que não temia as afrontas, sejam elas humanas, físicas ou espirituais. Ele estava sempre a serviço da igreja. Aí ele vai dizer assim: já sei como parar essa obra. Eu vou no ponto alvo. Eu sei como eu vou parar essa igreja. Eu sei como eu vou parar esse povo de gravar vídeo. Eu sei como eu vou parar. Eu vou atingir a peça principal. Ei, eu sei como eu vou parar os cristãos. Eu vou fechar as portas da igreja. Ei, eu sei como eu vou parar esse povo. Eu vou pegar a vida do presidente. Eu sei como eu vou parar a vida desse povo que fica crescendo. Como? Pega uma peça-chave. Sabe o que ele não sabe? Herodes não sabe, é que Mateus capítulo 16, Jesus Cristo olha para Pedro e diz: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. E tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu ligares no céu será ligado na terra. Porque na mão de Pedro tinha uma chave. E essa chave ligava o céu e ligava a terra. Tem gente que pensa que trancar na cadeia, que trancar nas 4 paredes, trancar em casa, quarentena, lockdown, vai parar a expansão da igreja, vai parar o crescimento da igreja. Mas eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Ninguém para aquilo que é Deus que estabeleceu. Ninguém dá palavra contrária com aquilo que Deus que liberou. Ninguém entra para prejudicar o que Deus já determinou que será uma igreja triunfante. Aleluia. Aleluia. Aí a palavra vai dizer que colocaram soldados. A primeira prisão tinha sido uma prisão fraca. A segunda prisão tinha sido uma mediana. Eles já estavam diante de cárcere. Mas essa terceira prisão, eles entenderam que a gente não pode vir sem provas. Aí eles inventam provas. Aí a gente não pode vir de qualquer jeito, porque vem um anjo e liberta eles. Vamos fazer uma prisão mais forte. Vamos trabalhar de um jeito para prender eles mais. Aí prepara lockdown. Aí prepara tudo para dizer assim: agora eles vão parar. Botaram soldados, bota blitz, bota policial por aí espalhado para paralisar o povo. Mas o que eles não sabem é que nada material impede um Deus que é espiritual. Nada que é físico impede um Deus que é espiritual. Nada que está nessa terra, nada que está no espiritual impede a ação de Deus na sua igreja. Aí sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ei, enquanto tem um Herodes dizendo assim: a igreja está presa. Aí tem um Lucas que está escrevendo a carta aos Atos dos Apóstolos para Teófilo e está dizendo: ei, para Herodes a igreja parece estar presa, mas para mim a igreja está guardada. A igreja está guardada. A igreja está guardada. Pedro está guardado. Na sua cabeça pode até parecer prisão, mas na minha cabeça a igreja está guardada. E na minha cabeça, eu só posso lhe dizer uma coisa: quando Deus diz que Pedro está guardado, é porque não chegou o sinal de morte. Não chegou cenário de morte. Não chegou cenário de destruição. Não chegou cenário para terminar e acabar com tudo. O que Deus está dizendo é temporário. Por quê? Porque breve eu chego com a manifestação da minha glória. Breve eu chego com a minha mão poderosa. E não tem 4 soldados que impeça. Não existe homem que impeça. Não existe 16 soldados que impeça. Aí na cabeça do Herodes, estava dizendo assim: deixa eu botar 4 soldados a cada 3 horas. Por quê? Porque os soldados precisam estar fortes. Porque vai que tem uma rebelião. Vai que esse povo fica agoniado e quer atacar a prisão e roubar Pedro. Mas quem se preocupa em impedir no campo material é porque nunca conheceu o Deus que é espiritual. Ele não precisa mandar mandato. Ele não precisa escrever lei. Por quê? Porque o interessante não é a ação que Deus faz de abrir cadeias, derrubar muralhas. O interessante não é o Deus que faz o portão se abrir imediatamente, como se fosse automático. O interessante é que o anjo do Senhor não precisa abrir cadeia. Ele entra onde ninguém entra. Ele faz o que ninguém faz. Ele ordena e ninguém é mandado nele. Preste atenção nisso. O anjo do Senhor
entra. Por quê? Porque Pedro estava guardado. Por quê? Porque não chegou o tempo da sua morte. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Você que está na sua casa, você que veio até aqui nessa tarde, talvez você tenha pensado, fizeram tudo para me colocar nesse ambiente, prepararam tudo, perseguição, crítica, levantaram um, levantaram o outro, eu estou me sentindo presa, eu não sei se é enfermidade, quarentena, UTI, eu não sei se é na sua casa, se você se sente preso numa ansiedade, numa depressão, eu não sei se é uma enfermidade que te prendeu, eu não sei se é problema financeiro, mas uma coisa eu sei, existe uma igreja que está orando, existe um povo que está reunindo, adorando, existe um povo que está clamando, e a única coisa que eu tenho para te dizer é que Deus não deixa um justo sem resposta. A tua oração foi ouvida, o teu clamor está sendo respondido, e o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando houve uma oração, Ele manifesta sua milagre, Ele manifesta sua glória, Ele manifesta o seu poder. Você não morre. Havia um diagnóstico, havia um plano do ser humano, do homem. Qual era o plano? Morte. Mas o plano de Deus não era esse. O plano de Deus era vida. O homem disse assim: vai morrer agora, vai parar agora, vai morrer de coronavírus agora, vai parar no UTI agora. Aí Deus disse assim: o plano do homem é um, mas o meu é outro. E eu estabeleço um tempo sobre a sua vida de quê? Vida, 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 vida. Eu sinto a autoridade de Deus para liberar sobre você. Você não morre, não chegou o tempo. Deus está liberando vida. Queriam matar você, matar sua fé, aprisiona você, mas não sabe que você é igreja. Você não precisa de 4 paredes. Pensaram que iam matar você, mas Deus chegou primeiro. Deus chega antes da sentença humana. Deus chega antes da sentença do homem. Deus chega antes daquilo que o homem pensa que é para destruição e diz: eu revogo o quadro. Eu entro naquela mesa de hospital. Eu entro na UTI. Eu entro lá no gabinete. Eu entro lá na lei federal. Eu entro aonde eu quiser. Por quê? Porque quando a igreja ora, a manifestação da glória de Deus acontece. Mateus capítulo 18 vai dizer que Jesus Cristo disse que onde houver 2 ou mais reunidos concordando em oração, o Pai responde do céu. E eu tenho certeza que eu sei contar 1 mais 1 mais 1, pelo menos aqui 5 a 10 pessoas tem. E eu quero te dizer que Deus está ouvindo o clamor dessa igreja. Aleluia. Aí a Bíblia diz que no dia que estava planejado para o homem, para acabar com a vida de Pedro, sabe o que vai acontecer? Era na manhã seguinte, porque era um espetáculo público. Herodes queria agradar aos seus comparsas, então ele tinha que fazer a luz do dia. E o momento em que o anjo chega na prisão é durante a noite, porque durante a noite não tinha ninguém para ver o espetáculo. Porque o que Deus faz em secreto não precisa ser explícito para o homem. Quem pensa que Deus precisa soprar na internet, no Facebook, para ele agir, ele não precisa não. Ele está trabalhando no secreto. Por quê? Porque aquilo que era no dia seguinte para te envergonhar, Jesus chegou primeiro. A morte era no outro dia de manhã, mas no dia anterior à noite o anjo chega. Estava programado para amanhã você falecer. Estava programado na lei do homem, amanhã não ter condições de pagar o aluguel. Mas na lei de Deus ele disse: eu cheguei primeiro. E a Bíblia vai dizer que no mesmo dia, na noite deste dia, o anjo chega. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que quando o anjo vai chegar, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo. Havia 4 soldados, 2 nos portões e 2 amarrados com Pedro. Como é que um homem numa situação de prisão, numa situação acorrentado com outros 2 homens, sabendo que no dia seguinte é a sentença da sua morte, está dormindo? Das 3, uma. Ou ele estava acomodado: já que eu vou morrer mesmo, deixa assim, estou nem aí. Ou ele estava com medo, ou ele sabia o Deus que ele servia.
E eu sei que aquilo que Deus dispensou sobre Pedro não é medo. É ousadia, não é temor, é coragem. O que está sobre Pedro não é o Simão tempestuoso, mexido pelas suas emoções, não. Agora é um Pedro que é alicerçado na rocha, que sabe o Deus que serve, que não é a primeira prisão que ele passa. Ele já passou por uma prisão, ele já passou por 2 prisões. Essa é a terceira e Jesus está dizendo, também não é a última. Não é agora que você morre, não é agora que vão parar com a sua jornada. Por quê? Porque eu ainda quero te usar na terra, porque eu ainda vou fazer você ser grande, porque eu ainda vou te usar para pregar minha palavra. Eu vou te usar para ter sinais e maravilhas em meu nome. Ei, você não morre por quê? Porque a tua chamada não para. Tem gente que está em casa dizendo assim, chegou o tempo da minha morte. E Jesus está dizendo, ei, descansa. Descansa, descansa na sombra do Onipotente. Porque enquanto tem gente que está no deserto no sol quente, você está debaixo da sombra do Onipotente. Veja só, veja que coisa linda. Ele estava descansando. E a palavra de Deus é descansa. Não é o primeiro problema que você está passando. Não é a primeira situação difícil que você está passando. Não é a primeira dificuldade, tribulação que você passa. Me diga se alguma vez eu deixei você esmorecer. Me diga se alguma vez te faltou o pão. Pode não ter tido manjar, mas não faltou maná. Pode não ter tido luxo, mas eu enviei a providência. É a primeira, não é a segunda, não é. É a terceira, mas também não será a última. Existe um segredo na tua vida. Que segredo é essa? Jesus. E se Jesus está com você, Ele não vai deixar você perecer. Tentaram acabar com a igreja. Existia uma igreja orando, um povo clamando, um povo dizendo, Deus socorre aquele homem. Existe um povo orando pelas igrejas mundiais. Existe um povo orando pela presidência. E existe um povo orando pelo pastor Roberto e os obreiros dessa igreja. É verdade, perdemos alguns soldados. Estevão ficou para trás. É verdade, Tiago também faleceu. Mas existe uma palavra de Deus para você. Perdemos alguns. Numa batalha, alguns soldados vão sair feridos. Mas para eles existe uma vantagem. O quê? Porque o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Mas o morrer é lucro. Eles podem não estar na terra, mas estão adorando no céu. Podem não estar pregando na terra, mas estão adorando no céu. O que eles não podiam negar essa palavra tão linda. O que eles não podiam parar o crescimento da igreja. O que eles não poderiam retroceder. E Deus está dizendo, você não fica aí. Aí veja. Alguns soldados ficaram pelo caminho, mas não é a sua vez. Jesus está dizendo, não é a sua vez. Tem gente que está guardando segredo, dizendo assim, não conto para ninguém que estou sentindo isso, que tem isso e aquilo. Mas eu não me escondo desta batalha. Eu me apresento para a guerra. E por mais que pensem que eu estou dormindo, eles acham que eu parei. Na verdade, eu estou descansando. Porque eu sei quem cuida de mim. Eu sei quem cuida da igreja. E eu sei que logo ele vem. Por quê? Porque ninguém para a igreja triunfante. Ninguém para a igreja militante. Para mim e para você, a gente precisa que Deus abra uma porta. Depois que ele impeça os soldados. Depois que ele solte as correntes. Para a gente saber que ele está trabalhando. Mas sabe o que é lindo? Que o anjo, quando entrou na cela, não precisou de nada disso. Você precisa de sinais visíveis para ver a ação de Deus. Quando Ele está querendo te dizer, ei, para você, os seus olhos não conseguem ver nada. Mas quem tem fé, confia no Deus que tudo trabalha, tudo vê, está no oculto. Ele envia sinal da onde a gente menos espera. Ele não precisa nos provar, ei, fulano ligou, ei, cicrano decretou, ei, vai acontecer assim, vai acontecer assado. A gente precisa de provas visíveis, mas Deus está dizendo, eu estou entrando com o sobrenatural. Eu estou entrando, enviando o meu anjo, e quando eu envio o anjo, o homem não para ao meu decreto, a minha ordem, e o anjo entra.
Ele entra e não precisa abrir chave de porta de nada. Ninguém impede o que Deus quer fazer com a igreja. Só que para sair, ele vai precisar abrir. Porque a gente é humano. E por mais que Deus esteja trabalhando no espiritual, para concretizar a sua obra e libertar Pedro, Pedro não poderia virar um espírito. Apesar de Deus já ter utilizado transladar outras pessoas em outras passagens. Mas nesse momento, era Deus querendo alimentar a fé de Pedro. Pedro, continua a jornada. E por que eu estou te dizendo isso? Porque existe uma luz. Existe uma luz que apareceu quando o anjo chega para ele. E por mais que seja um mensageiro enviado por Deus, não sendo Jesus em teofania, em presença corpórea, por mais que tenha sido um enviado por Deus, a Bíblia vai nos dizer que em João capítulo 8, que Jesus, ele é a luz do mundo. João capítulo 1 vai dizer que Jesus, ele é a luz que dissipa todas as trevas. Gênesis capítulo 1 vai dizer que haja luz e houve luz. E todas as vezes que a luz chega no ambiente, tem transformação. Todas as vezes que a luz chega num lugar, existe salvação. Toda vez que a luz chega, as coisas têm que mudar de lugar. E aquilo que era morte estabelece vida. Por quê? Porque Jesus é a própria vida, é o autor da vida, manifestou a vida e Ele quer te dar vida neste dia. Sabe por que eu digo isso? Quando diz haja luz, dá matéria suficiente para trazer todos os seres viventes. Quando a luz de Jesus Cristo se encontrou com Paulo de Tarso em Atos capítulo 9, vai dizer que o plano dele era morte, era prisão. E Deus estabeleceu vida. Deu vida ao povo que ia ser perseguido e morto e colocou para ele uma nova história. E eu preciso te dizer, quando a luz de Cristo chega na nossa vida, ela transforma o quadro. A pergunta é, você tem a luz de Cristo para dissipar as trevas? A luz de Cristo? Aí a Bíblia vai dizer que essa luz chegou, mas os homens não viram, os soldados não viram, e o próprio Pedro estava dormindo e não viu. Mas quando o anjo toca do seu lado e diz assim, Pedro, ele desperta. Deus está falando com o crente aí. Deus está falando com você do outro lado. Deus está tocando em você e está dizendo, ei, desperta. Desperta, por quê? Desperta. Levanta-te, levanta-te. Até agora você estava descansando em mim, mas chegou o tempo que você vai precisar trabalhar de novo, vai precisar pregar de novo, ministrar de novo, louvar de novo, recolher oferta de novo, lavar banheiro de novo. Deus está dizendo, levanta-te, por quê? Porque chegou o tempo de eu abrir as portas, quebrar as correntes, repreender o maligno. Ei, levanta-te, por quê? Porque a obra na tua vida não parou, o ministério não vai ficar parado, você vai precisar seguir adiante. Levanta-te. Está na hora de se levantar dessa cadeira. Está na hora de se levantar dessa mesa. Está na hora de se levantar dessa cama. Eu não sei onde você está, deitado, sentado, seja lá o que for. Mas Deus está dizendo, eu conto com você. Você é meu. Você é meu sacerdócio real. 1 Pedro vai dizer, Apocalipse capítulo 1 vai dizer que nós somos sacerdócio de Deus, trabalhando para Ele. E Ele conta com a gente, porque a igreja não vai ser destruída. Aí, veja só, para acabar, ele vai dizer, levanta-te, caíram-lhe as cadeias, e disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Porque tem gente que pensa que dessa situação você sai envergonhado, você sai fugido. Quando o anjo diz assim, ei, pega tuas coisas e veste, ele dizendo assim, você não está saindo fugido, você está saindo conhecido como Deus que te libertou dessa situação. Você, quem sai fugido, não calça sandália, quem sai fugido, não coloca roupa, simplesmente sai correndo disparado. Era Deus dizendo assim para ele, você não sai fugido porque você não é culpado, mas você sai liberto, porque sou eu Deus que exalta a igreja na terra. Se estão pensando que a gente vai fazer aquilo que desagrada a lei de Deus, não vamos. Se estão pensando que a gente vai corromper a lei de ficar no lockdown, não vamos. Mas Deus está dizendo, você não sai fugido, mas sai com a manifestação da minha glória. Deus vai entrar com providência. Quando ele veste a capa, eu lembro de Eliseu quando recebe a capa de Elias. Uma nova função sobre a sua vida. Uma nova chamada.
um novo mover, um novo fluir, uma continuidade. E Deus está dizendo, se permita viver aquilo que Ele já liberou sobre a tua vida, porque Ele quer te usar. E o anjo está dizendo, segue-me. Está na hora de você tomar posse daquilo que Deus já liberou, da promessa que Ele já liberou, e seguir a Ele triunfante, porque Deus vai te usar com muita autoridade. Aí o plano era esse, ó. Quando Pedro sai, as correntes se abrem. No versículo 11 vai dizer, Pedro tornando a si disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo planejava, o povo do judeu planejava. Estavam planejando a morte da igreja, a tua morte. Estavam tentando acabar com você, com a sua família, com a sua casa, com o seu casamento. Eu não sei o que estavam planejando contra você, mas Jesus está dizendo, Ele revoga quadro, Ele estabelece uma nova lei. Que lei é essa? Vida, a graça, a manifestação do seu poder. Não existe corrente que prenda aquilo que Deus já libertou. Não existe corrente que prenda aqueles que já são salvos em Cristo Jesus. Não existe cadeia, soldados. Não existe nada que pare a igreja triunfante do Senhor. E Ele quer te usar. A pergunta é, você tem a luz de Cristo? Você vai obedecer a chamada dEle? Ele está dizendo, levanta-te, segue-me. Ei, vem. O plano de Satanás para a tua vida era morte, mas eu tenho um plano de vida, vida em abundância, porque Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo, e Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O plano de Satanás era você morrer no inferno, mas Jesus disse na sua palavra, Mateus capítulo 18, que a igreja tem as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que Jesus estava dizendo, quando a igreja ora, ela resgata o oprimido do inferno e ajuda a chegar no céu. E a palavra de Deus para o teu coração é, tem uma igreja agora que está dizendo assim, ei, levanta-te, segue-nos na luz da palavra, na luz do evangelho, na luz da graça. Vem para Cristo, coloca aí no chat, eu quero Jesus, eu quero reatar minha aliança, eu quero voltar para Jesus, eu quero esse Jesus na minha vida. Eu preciso te dizer que na matéria humana é impossível sair da situação difícil que você está. Era impossível ele ser liberto daquela prisão. O único que tem poder para tirar você dessa situação de morte é Deus. O único que tem poder para mudar o quadro da tua vida, da tua casa, da tua família é Deus. Mas a boa notícia é, você não morre do jeito que está se você decidir levantar e seguir o anjo. Você não morre do jeito que está se você decidir levantar. A diferença é que Pedro, em vez de dizer, não, aqui está bom, vou ficar por aqui mesmo, deixa nessa prisão. Jesus está dizendo, você só fica aí se quiser, porque eu já enviei socorro, eu já enviei ajuda, eu já enviei o libertador, eu já enviei a vida, você só fica aí se quiser. A gente está pregando, tem uma igreja orando, e eu sei que os sinais de Deus estão sobre esse ambiente. Deus está falando com você, bota aí, eu quero esse Jesus, eu quero meu nome escrito no livro da vida, eu quero que Ele mude a minha história, a minha casa, eu quero. Deus está operando com sinais. Aquilo que era impossível para você, para Ele não é impossível. E Ele está entrando. Se é cura, receba cura. Se é libertação da tua casa, receba libertação. Se é para salvar o casamento aí, receba agora. Eu sinto a autoridade de Deus para liberar isso sobre a tua vida. Eu preciso te dizer algo para finalizar agora. Estou acabando agora. Deus te ama. Ele te ama. Ele não vai deixar você morrer nessa situação. Ele ama você como filho, Ele não te condena, Ele não te julga. Ele te ama de tal maneira que Ele te chama, vem para mim. Vinde como estás. Talvez você esteja dizendo aí, deixa eu fazer isso, deixa eu me livrar da droga, deixa eu me livrar desse adultério, deixa eu me livrar disso, daquilo, deixa eu voltar para a igreja. Jesus está dizendo, ei, vinde como estás, porque sem mim nada podeis fazer. Eu te amo, meu filho. Eu manifesto a graça sobre você, eu tenho vida para você. A pergunta é, você vai decidir ser o meu seguidor? Porque eu quero te usar, eu tenho uma história linda para a tua vida. Você está aí, mas não é para a tua morte, você está sendo guardado. Não é tempo de morrer, porque se fosse tempo de morrer, Pedro não estava preso. Deus paralisou ele para que ele não morresse na mão dos religiosos. E agora, Pedro vai seguir adiante a jornada livre para pregar o evangelho. E ele só vai retornar em Atos capítulo 15. Quando vai passar o legado para Tiago. Porque existe um tempo de passar o cajado adiante. Mas a palavra de Deus não é o tempo, não é agora. Vem para Jesus. Agradeça essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a
Renata, que foi renovada em Sapucaia. Glória a Deus. Já queremos agradecer a nossa querida irmã, o nome bem, Andrele Poroca. Deus vai te levar muito longe. Deus estava dizendo aqui no meu coração. Tu não ficarás só em Pernambuco, tu andarás a terra. Aleluia! Levando esta palavra. Daniela aceitou Jesus. Tem mais alguém? Você que Deus está te chamando agora, aceita. Nós não fizemos propósito, porque aqui não é aceitar e deixar, não é moda, é aceitar e ficar. Aceitar e seguir é um caminho lindo. Agradecemos a cantora, que nós exploramos mesmo. Não é? Diana, canta lindo, Diana. Todos que passam aqui, agradecemos. Rafael, coisa boa. Me lembrei de Rafaela, que é a minha filha. Rafaela recebe um abraço aí e Rafael aceitou Jesus. Rafael significa curado por Deus em hebraico. Daniela e Rafael aceitou Jesus. Há uma festa no céu. Aceitou Carlos, o mesmo nome do meu irmão. Aleluia! Aleluia! Uma festa no céu, Daniela, Rafael e Carlos aceitaram Jesus. Há uma festa tão grande e o teu nome está sendo escrito no céu. Nós vamos morar aqui, mas Jesus está lá escrevendo. Se Jesus voltar agora, você vai. Neste momento, você sobe com o crente de 40 anos, de crente de 50, de 60, de 20, de 10 dias, você também vai subir. Você também tem o direito, porque você está aceitando a Jesus e fazendo a melhor coisa da tua vida. Aceitou Jean. Meu Deus, que coisa linda. Mais um. Vamos dar glória, gente. Que Deus está recebendo o nosso trabalho. Dê glória. Somos num ciclo de oração de verdade, um número reduzido, mas representado por todos que estão aqui. Porque Pedro vai sair da prisão. A menina vai chegar na porta e alguém vai dizer: ô, irmã Rosa, a igreja abriu mesmo? Foi? Abriu. De repente, foi de repente. A porta vai se abrir e você tem que estar com essa camisa para a gente fazer a festa do aniversário do ciclo de oração. Vai ser diferente. Quem não era crente vai ser crente de verdade. Quem ia só no dia da festa para aparecer, vai orar de manhã, vai sair a campo, vai dizer: Jesus, eu recebi uma palavra de uma irmã, aceitou mais uma pessoa, pastor Josué. Sarita Souza, o meu nome é Iraci Soares de Souza Santos, hoje é a minha homenagem. É homenagem, é Rafael, a Rafaela, é Carlos, meu irmão, é Sarita Souza, Jean, Daniela, aleluia! Isso é que é Deus grande, que salva, sem precisar de pressão, que não precisa. A pessoa vem voluntariamente. Permaneça, meus filhos, não saia. Quando terminar isso, que você voltar para o trabalho, para a faculdade, para onde você for, você vai dizer: eu agora não sou aquele não, eu agora sou outro. Eu sou outra. Veja como eu me visto, veja como eu ando, veja como eu falo. Eu fui transformado, porque naquela live do Tempo Central em Abreu e Lima, Pernambuco, eu aceitei a Jesus. Você nasceu de novo. Você pode fazer 2 festas se você gostar de festa. Uma no dia que você nasceu e hoje. Você nasceu de novo para Jesus. É uma data mais importante do que a do nascimento. Porque quando você nasce, você não tem ainda, não discerne nada. Quando vai crescendo, aí vai escolher o teu caminho. E hoje, você escolheu a melhor coisa. Foi aceitar Jesus como teu Salvador. E se você quiser aceitar ainda, eu vou parar aqui, mas você pode botar teu nome aí, aceitar, ou se ajoelhar, ser renovado, como a nossa irmã foi renovada, ali em Sapucaia. Vá que Jesus está aqui e Ele está operando maravilha. Então eu já agradeço, muito obrigada. Saudade, terça-feira.
estaremos com vocês. E quem sabe a igreja não está aberta, sempre a gente diz, Pedro, a igreja está orando por Pedro. E Pedro, a nossa igreja vai abrir. E de repente as portas vão abrir todinha. Vai ser muita porta. É porta de emprego, é porta de faculdade, é porta de cura, é porta de salvação. É porta de voltar aos cultos. Vai, Luciana, e depois a irmã vai louvar com... não tem esse louvor, o pastor Josué vem e depois ela louva com todo mundo. Depois o pastor Josué, de Luciana e Josué. E eu já agradeço, eu amo vocês. Só eu quero dizer a vocês, amo vocês, me apeguei como todos nós nos apegamos. A equipe que está trabalhando aqui, muito obrigada. Pastor Trajano, pastor José está aqui, todos que estão aqui, esposo da nossa irmã, que veio acompanhando, muito obrigada. Mesmo sem ver o teu rosto, mesmo sem ver a cor da tua pele, mesmo sem ver a tua altura, o teu estado, mesmo sem falar a tua língua, que nós temos gente nos Estados Unidos, Alemanha, Suécia e outros países. Temos 2 sites nos Estados Unidos. Mesmo sem falar a tua língua, que eu tenho vontade de aprender inglês, somente porque minha filha está lá e eu chego lá, tem muito brasileiro, mas eu gostaria de aprender, apesar de criança ser mais fácil. Mas você recebe um abraço na alma de vitória. E a irmã Luciana agora vai orar. Não vou dizer como pastor Josué, dá para a gente ficar aqui, botar um colchão, ficar aqui, somente adorando. Porque aqui a gente não fica triste, porque aqui tem a glória de Deus. Aleluia. Meus irmãos, que coisa boa, não é? Ouvimos Deus falar conosco de maneira poderosa nesta tarde, através da sua palavra, dos hinos que foram entoados. Estamos vendo o resultado, pessoas sendo renovadas, vidas aceitando a Jesus como Salvador. Vamos orar agradecendo ao Senhor por este momento, orar por essas vidas que estão aceitando a Jesus. Nós queremos mandar também a nossa saudação para nossos irmãos, acho que é Lucília, lá da emergência do Hospital da Restauração, mandou ali no meu zap ali uma saudação e disse que está ligadinha lá na emergência do Hospital da Restauração. A nossa irmã, eu creio que é Cília, mas você sabe quem eu estou falando. Muito bem, lá da emergência da Restauração. Irmã Alia Domingos de São Paulo informa que Jesus acaba de curar. Ela recebeu uma cura da parte de Deus. Trabalho de ciclo de oração é assim: Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura, Jesus renova, Jesus faz milagres, Jesus liberta, demônios são expulsos e o nome de Jesus é glorificado. Isto é círculo de oração. Nós estamos aqui e o mesmo Espírito que está operando aqui está em São Paulo, está em Santa Catarina, na Paraíba, em Campina Grande, em Salvador, em todo o Brasil e em todo o mundo. Deus abençoe. Renata também, que foi renovada ali em casa, recebeu a mensagem, ela mora lá em Sapucaia, em Olinda, e foi renovada. Deus abençoe. Continue avante. Jesus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Vamos orar? Orando, agradecendo e orando por essas 5 vidas: Daniela, Rafael, Carlos, Jean e também irmã Sarita Souza, também está dizendo sim para Jesus.